Bom dia, gente! Final de semana acabou, né? Agora a gente está retornando às nossas aulas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Professora Sandra Duarte, hoje a gente vai trabalhar com ciências. Pois é, vamos falar sobre um assunto bem legal chamado cadeia alimentar. Pois é, vocês já devem ter visto alguma coisa disso nas aulas anteriores, né, da professora Márcia, mas às segundas-feiras eu estou aqui com vocês trabalhando com ciências. Então, vamos lá, sejam bem-vindos. Puxem a cadeira, vamos para a sala. Vamos lá. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho sobre a importância da alimentação para a manutenção da vida. Por incrível que pareça, todos os seres, de quaisquer tamanhos que forem, eles precisam se alimentar. Você sabia disso? Tem seres que a gente nem enxerga a olho nu. A gente precisa de um microscópio super potente para ver, mas sendo ser vivo, ele vai precisar se alimentar. Aqui nessa imagem nós temos uma lagarta que está saboreando uma folhinha. Então veja, mesmo um serzinho tão pequenininho como a lagarta também precisa se alimentar. A alimentação é necessária para todos os seres vivos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse processo de alimentação dos seres, ele se chama cadeia alimentar. Então a gente vê aqui agora uma definição de cadeia alimentar. Olha aí. Então, cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. De forma simplificada, ou seja, com outras palavras, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Então, quando a gente fala em cadeia alimentar, nós estamos falando basicamente em alimentação. A lagarta come a folha, algum animalzinho vai comer a lagarta. E assim vai. Isso se chama cadeia alimentar, essa troca de energia. A partir do momento em que um ser se alimenta do outro, existe uma troca de energia entre esses seres, tá certo? Então vamos lá, seguindo aqui o assunto. A cadeia alimentar é composta por 3 tipos de seres em especial. Nós temos aqui os produtores, consumidores e os seres decompositores. Esses são os seres principais que compõem a cadeia alimentar, tá certo? Então a gente vai destrinchar um pouquinho cada um desses seres nessa nossa aula de hoje. Vamos começar falando agora sobre seres produtores. Como o próprio nome fala, desculpem, como o próprio nome fala, são os seres produtores, são seres que fabricam, que produzem o seu próprio alimento. Vê que legal. Então, como é que eles fazem essa alimentação deles? Veja, eles são seres autossuficientes, como é que a gente poderia dizer, né? Essa forma que a gente poderia explicar. Eles realizam esse processo de produção do próprio alimento através da fotossíntese. Ou seja, eles são chamados de seres autótrofos. Então, os produtores são os primeiros da cadeia alimentar que não precisam se alimentar de outros organismos. Por exemplo, as plantas, algas, vegetais e algumas bactérias. Particularidades sobre os seres produtores. A gente falou aqui sobre fotossíntese. Então, o que vem a ser a fotossíntese? Em resumo, é um processo de transformação de energia que eles utilizam a luz do sol, os nutrientes do solo e a água e outras coisas e através também da sua cor verde, eles vão produzir a sua alimentação. Então, é todo um processo que esses seres aí fabricam seu alimento. Como a gente falou, as plantas, algas, vegetais e outros tipos de plantas. Algumas plantas e algumas bactérias também. Aí nós também temos os seres consumidores. Como o próprio nome fala, os seres consumidores, eles não produzem o alimento, eles consomem o que é produzido pelos outros.
Então, dessa forma, eles são chamados de heterótrofos, certo? Eles se alimentam de seres produtores. Então, geralmente, os seres consumidores, eles se alimentam, como eu falo aí, dos seres produtores. Eles são o segundo na escala. Então, nós temos 3 tipos de seres consumidores. A gente vai ver um pouquinho agora sobre eles. Os consumidores primários, que são chamados de herbívoros. Temos aqui alguns exemplos desses seres herbívoros. Ó, o carneiro, e nós temos também o caramujo, né? O caramujo. Então, esses 2 seres aí, eles não comem, aliás, desculpa, eles se alimentam, como o próprio nome fala, ó, herbívoros. Eles se alimentam de plantas, de matinhos que estão ali perto deles. A alimentação deles basicamente é essa, eles não comem carne, certo? Como o próprio nome diz, ó, herbívoros vem de ervas, de alimentação através de ervas. Aí a gente segue, esses são os primários, tá? Nós agora vamos falar um pouquinho sobre os consumidores secundários, que a gente chama de seres carnívoros. Aí nós temos aqui alguns exemplos, como o próprio nome fala. Carnívoros se alimentam basicamente de carne, certo? Então nós temos aí ó, os clássicos, o tigre, o urso, o lobo, a hiena. Embora a hiena ela tenha uma característica bem diferente, a gente vai falar um pouquinho também sobre ela daqui a pouco. Então nós também temos aqui esse bichinho que eu não sei qual é, e eu acho que é alguma espécie de gambá ali. E eu também citei aqui a alimentação de seres humanos. Como a gente pode observar, a pessoa está organizando o seu prato. Olha, nós seres humanos não somos somente carnívoros, não. Eu coloquei apenas para fazer um exemplo. Nós somos considerados seres onívoros, porque nós comemos carne, mas nós também comemos vegetais, certo? A maioria dos seres humanos. E tem aqueles seres humanos que não comem carne de jeito nenhum, né? Aí é outra categoria, é uma escolha de cada grupo de pessoas. E aí a gente segue, vamos falar sobre consumidores terciários. Os consumidores terciários, como o nome fala, um ser se alimenta do outro. Os terciários alimentam-se dos secundários. Incluem-se nesse grupo os animais detritívoros. Olha que palavra tão grande, detritívoros. Que são esses? São os que se alimentam de resíduos orgânicos. Então, se morrer um animal há algum tempo, estão ali os restos daquele animal, esses animais detritívoros se alimentam dele. Então, nós temos aí como exemplo a mosca. Ela se alimenta de resíduos orgânicos, de restos de seres. Nós temos algumas espécies de tubarão, como nós estamos vendo aí, e os abutres. Nós vemos até a alimentação, eles estão buscando aí, eles já encontraram uma alimentação, né, um resíduo, resto de algum animal que ficou por ali e eles já vão se alimentar. É importante a gente frisar que esses animais detritívoros, eles são muito importantes na natureza. Na verdade, todos os seres são, mas a gente destaca esses aí, eu vou falar também daqui a pouquinho sobre eles. Guarda aí, guarda aqui na caixinha da memória, e daqui a pouco eu vou falar um tiquinho mais sobre os detritívoros, tá? Aí a gente segue também falando agora sobre os animais decompositores. É uma outra espécie, né, de animais que faz parte da cadeia alimentar. Então, o que esses animais decompositores fazem? Fazem a reciclagem de matéria orgânica na cadeia alimentar. Pois é, os animais decompositores, eles fazem a faxina geral na natureza. A gente poderia afirmar assim. Por quê? Porque eles desintegram a matéria orgânica, transformando-a em nutrientes para o ecossistema. Então, diretamente, os animais decompositores, eles atuam como faxineiros, entre aspas, é um papel extremamente importante para a natureza,
Porque se não existissem esses animais chamados decompositores, a natureza estaria cheia de corpos, corpos de animais, de pessoas. Então, o papel dos decompositores é essencial. Aí você me diz assim, professora, você ia falar sobre os animais detritívoros de novo, lembra? Pois é, muito bem lembrado. Existe uma diferença básica entre os animais detritívoros e os decompositores. Os animais detritívoros, eles se alimentam de resíduos orgânicos, mas eles deixam restos ainda na natureza. Então, por exemplo, falando dos abutres, né? Ou o urubu, por exemplo, que é parente do abutre na natureza. Quando ele se alimenta de um resto orgânico, de um animal que existiu ali naquele espaço, ele vai deixar, por exemplo, os ossos, o couro daquele animal que existiu ali. Então, aí entram os animais decompositores da cadeia alimentar. Por quê? Como fala aqui no texto, eles desintegram, eles vão reorganizar essa matéria que existia ali e vai deixar de existir os ossos e vai deixar de existir a pele daquele animal. Interessante, né? Como tudo acontece na natureza, como tudo é equilibrado, né? Se o ser humano não intervém, então a coisa fica perfeita. Não existe desequilíbrio na natureza por si só. Então, cada ser funciona com uma tarefa específica. Aí nós temos exemplos de seres decompositores. Nós temos as bactérias, os protozoários e os fungos. Gente, quem nunca viu, né, como tem esse exemplo aí da árvore, em tempos de grande umidade, ou então numa floresta, que é um lugar naturalmente úmido, cheio dessas coisinhas assim que nascem junto da árvore. Aos poucos, essa árvore vai sendo destruída, né? Ela vai desaparecendo da natureza. Então esse tronco um dia vai deixar de existir, porque esses seres decompositores aí, os fungos, eles estão trabalhando nesse propósito, tá? Isso é ruim? Não, é equilíbrio, tá? Aí a gente tem um exemplo de cadeia alimentar. É o que eu falei para vocês, por menores que sejam os seres, todos eles precisam se alimentar. A gente começa a cadeia alimentar pela planta. Então, a planta é um ser produtor. Então, a borboleta é interessante também sobre a cadeia alimentar porque a seta segue o caminho de quem se alimenta, né? O animal que se alimenta do outro. Então, a planta, ela produz o seu próprio alimento, ela é um ser produtor, e a borboleta se alimenta das folhas dessa planta. Aí vem o sapinho e ele se alimenta da borboleta e de outros insetos. E aí vem a serpente e se alimenta do sapinho. Quer dizer, uma coisa ajuda a outra, um ser se alimenta do outro. Se por acaso algum desses seres aí faltar nessa cadeia alimentar, se acontecer um desastre, alguma coisa desagradável com algum desses seres, o que vai acontecer? É o que a gente chama de desequilíbrio ecológico. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo um avião sobrevoando uma chuva de gafanhotos. Então, por exemplo, quem come o gafanhoto? O sapinho. Então, se por acaso as pessoas resolverem matar os sapinhos, fazer maldade com eles, e eles desaparecerem daquele determinado local, o que vai acontecer? A quantidade de insetos vai se proliferar de uma forma que vai prejudicar um monte de áreas, um monte de outros seres vivos. Por isso que se chama desequilíbrio. Por mais antipático que seja o sapinho, né? Nem todo mundo gosta do sapinho, mas ele é um ser muito importante, assim como todos os outros seres vivos, para o que a gente chama de equilíbrio ecológico. Então, se você retira um desses seres, vai causar maior confusão na natureza. Então, deixa o bichinho lá, ele está fazendo o papel dele na natureza, tá certo? E aí, vamos lembrar do que a gente já estudou nessa aula de hoje, até agora, tá? Então, primeira pergunta da manhã. O que é cadeia alimentar? Então, o que vem a ser cadeia alimentar?
A gente falou sobre isso também. Tem outra palavra também associada à cadeia alimentar, que é a teia alimentar, certo? A cadeia alimentar é essa mais simples, em que um ser se alimenta do outro. O conjunto de cadeias alimentares, a gente chama de teia alimentar. É uma coisa mais complexa, né? Porque, na verdade, na natureza, quando a gente separa uma cadeia alimentar, a gente só tem como exemplo, para facilitar o nosso entendimento. Mas na natureza é tudo muito complexo. Um ser sempre se alimenta do outro, para manter o equilíbrio, como nós falamos aqui, né, anteriormente, certo? Primeira pergunta é essa. Segunda questão, que aí vocês devem fazer em casa, tá? Ou na escola, você pode até combinar com os colegas, a professora, como é que vai responder essas questões. Segunda questão, explique cada um dos componentes de uma cadeia alimentar. Então, uma cadeia alimentar, ela é formada por que tipos de seres? Quais são os 3 principais? Já estou dando uma dica aqui para vocês. Quais são os 3 tipos principais de seres que compõem a cadeia alimentar? Tá? É só puxar um pouquinho da memória. E a terceira pergunta é, qual a importância do equilíbrio da cadeia alimentar? Então, o que acontece se por acaso essa cadeia entrar em desequilíbrio? A gente falou sobre isso aqui há pouco tempo, tá? Então, veja, por menor que pareçam os seres, por menos importantes que pareçam, assustadores até, mas todos eles têm um papel de grande importância na manutenção da vida no nosso planeta. Então, é importante que a gente respeite toda forma de vida. Eu me lembro de alguns dias atrás, a professora Márcia, nas aulas de ciências mesmo, ela falou sobre os anfíbios e ela falou que a gente deve respeitar esses animais, né? Tem gente que gosta de fazer maldade com o sapinho, jogar sal nele. Justamente, ele tem um problema porque ele respira através da pele. Se você coloca sal, ele vai ficar sufocado e vai morrer. Então, não vale a pena não fazer essa maldade com quaisquer animais. Isso não é legal. Todos os seres vivos precisam ser respeitados. E como a gente viu aqui, tudo é uma questão de equilíbrio, é uma questão de natureza. Respeitar a vida, isso é essencial. No mais, gente, eu quero agradecer a vocês a participação nessa aula de hoje e convidar todo mundo para estar aqui presente na próxima aula, né? A próxima aula agora da professora Márcia e amanhã também a gente já vai ver coisas diferentes, coisas novas, como sempre. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso, um beijão, até a próxima. Valeu!